Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, há alguns dias atrás fizemos um estudo com o título 3 versículos confusos que os cristãos interpretam errado. Procurem em nosso canal. É muito importante os irmãos e amigos terem conhecimento desses versículos que podem comprometer e mudar uma história. Como o estudo que iremos fazer agora é um complemento desse estudo anterior e com muito mais informações, peço permissão aos meus queridos irmãos e amigos para repetir alguns trechos para não perdermos o fio da meada e para que os irmãos e amigos possam realmente entender tudo. Meus queridos irmãos e amigos, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Levíticos, capítulo 23. Nós vamos ler os versículos 5, 6, 7 e 8. Versículo 5. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Versículo 6. E aos 15 desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. Versículo 7. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Versículo 8. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Os meus queridos irmãos e amigos podem ler ainda no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 19. Qual é o primeiro mês do calendário judaico? O primeiro mês do calendário judaico é Abib ou Nisan. Portanto, no primeiro mês do calendário judaico, que corresponde março, abril, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Tem algumas versões bíblicas que diz, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Prestem atenção e muita atenção, meus queridos irmãos e amigos. O versículo não está dizendo que a Páscoa era realizada no dia 14 de Nisan à tarde, mas que era realizada no crepúsculo da tarde de 14 de Nisan. Crepúsculo é a fronteira entre o dia e a escuridão. Crepúsculo é entre o pôr do sol e a noite. E um dia para os judeus é de um pôr do sol a outro pôr do sol. Portanto, a Páscoa era e ainda o é comemorada pelos judeus no começo da noite do dia 15 de Nisan. Portanto, a Páscoa era e ainda o é comemorada pelos judeus no começo da noite do dia 15 de Nisan. No dia 15 de Nisan é o primeiro dia da festa dos pães asmos, que é uma extensão da Páscoa. Começa logo após a Páscoa. A festa da Páscoa, junto com a festa dos pães asmos, durava 7 dias.
Dia 15 de Nisan, primeiro dia da festa dos pães ázimos, e dia 21 de Nisan, último dia da festa dos pães ázimos, era feriado, santa convocação, sábado cerimonial, como queiram chamar. Uma observação: não confundir sábado cerimonial com sábado semanal. Feito esses esclarecimentos que reputo muito importante, porque muitos cristãos fazem confusão com esses versículos, vamos em frente. Meus queridos irmãos e amigos, os tradutores, falando a respeito da Páscoa e da Santa Ceia, cometeram alguns erros grosseiros. Não sei se foi desapercebidamente ou propositamente, para confirmar alguma narrativa. Eu vou repetir. Os tradutores, falando a respeito da Páscoa e da Santa Ceia, cometeram alguns erros grosseiros. Não sei se foi desapercebidamente ou propositamente para confirmar alguma narrativa. Mas esses erros grosseiros podem comprometer uma história ou o cronograma de uma história para ajudar uma narrativa que não é bíblica. Prestem atenção nos erros bíblicos a respeito da Páscoa que iremos mostrar. Primeiro erro. Abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ora, a Páscoa era realizada antes da festa dos pães ázimos. A festa dos pães ázimos era uma extensão, um complemento da Páscoa. O primeiro dia da festa dos pães ázimos era 15 de Nisan. Como podiam perguntar para Jesus onde iriam comemorar a Páscoa, se já estavam no dia 15 de Nisan, primeiro dia da festa dos pães ázimos, como diz o versículo? O mais absurdo é que no dia 15 de Nisan, quando, segundo o versículo, perguntaram a Jesus o Cristo, Jesus o Cristo já estava morto. Quando houve esse diálogo, Jesus o Cristo já estava morto. Porque Jesus o Cristo morreu no dia 14 de Nisan, às 3 horas da tarde, ou hora nona. Segundo erro, abram suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 12. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Qual é o dia da festa dos pães ázimos? É o dia 15 de Nisan. A festa dos pães ázimos é uma extensão, um complemento da Páscoa. Primeiro a Páscoa, depois a festa dos pães ázimos. O versículo está dizendo que no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram para Jesus aonde iam comer a Páscoa. Quando já tinham comemorado a Páscoa, segundo está neste versículo,
perguntaram a Jesus aonde iam comer a Páscoa. Quando já tinham comemorado a Páscoa, segundo está nesse versículo, perguntaram a Jesus aonde iam comer a Páscoa. Tudo errado, embolaram tudo. E outro detalhe importante, quando aconteceu esse diálogo absurdo, Jesus o Cristo já estava morto. Ele morreu no dia 14 de Nisan, às 3 horas da tarde. E esse diálogo desconexo foi no dia 15 de Nisan. Jesus o Cristo não comemorou a Páscoa. Ele foi o nosso Cordeiro Pascal. Terceiro erro. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 7, está escrito: chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importa sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João, dizendo: ide e preparai a Páscoa para que a comamos. Vamos analisar. Primeiro diz o versículo: chegou o dia da festa dos pães asmos. Qual é o dia da festa dos pães asmos? Dia 15 de Nisan. Segundo, nesse dia, 15 de Nisan, Jesus chamou Pedro e João e mandou preparar a Páscoa. Ora, a Páscoa já tinha sido festejada e já estava no primeiro dia da festa dos pães asmos. A Páscoa vem primeiro do que a festa dos pães asmos. Aqui inverteram também. Terceiro, Jesus não podia ter dito isto para Pedro e João, porque sabia que não ia comemorar a Páscoa com seus discípulos. Quarto, Jesus o Cristo não poderia ter dito isso, porque já estava no sepulcro. Esses diálogos aconteceram no dia 15 de Nisan. Jesus, porém, morreu no dia 14 de Nisan, dia da preparação da Páscoa. Quarto erro. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 54, está escrito: e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Esse versículo está falando do sepultamento de Jesus o Cristo. Este versículo está falando do sepultamento de Jesus o Cristo. Leiam do versículo 50 ao versículo 56, aqui no Evangelho segundo Lucas 23. Está falando do sepultamento de Jesus o Cristo. E esse dia da preparação, aqui mencionado, é o dia da preparação da Páscoa, 14 de Nisan. Jesus o Cristo foi sepultado no dia da preparação da Páscoa. O que significa essa expressão? E amanhecia o sábado. Essa expressão confunde muita gente. Essa expressão significa: e o sábado estava prestes a começar. Que sábado é esse que estava prestes a começar, mencionado aqui? É o sábado cerimonial de 15 de Nisan, feriado, Santa Convocação, sábado cerimonial. Muitos cristãos pensam erradamente, e aqui estamos mostrando a verdade, que esse dia da preparação é sexta-feira semanal, que é chamada de dia da preparação, e que esse dia, esse sábado é o sábado semanal, e que esse sábado é o sábado semanal. É por isso que dizem essa absurdidade de que Jesus o Cristo morreu na sexta-feira, que chamam de sexta-feira da paixão.
Quinto erro. No Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 14, está escrito: e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Aqui Pôncio Pilatos, de uma maneira debochada, diz aos judeus: eis aqui o vosso rei. O apóstolo João aqui, neste versículo, está dizendo que era o dia da preparação da Páscoa. Conforme estamos dizendo, aqui está certo. Meus queridos irmãos e amigos, em todos os quatro evangelhos, quando se fala de sepultamento de Jesus o Cristo e dia da preparação, está se referindo inquestionavelmente ao dia 14 de Nisan, véspera da Páscoa, ou dia da preparação para a Páscoa. Sexto erro. No Evangelho segundo João, capítulo 19, do versículos 31 e 32. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos 31 e 32. São versículos que muitos cristãos fazem confusão. E é lamentável que essa confusão muda a história. Muitos cristãos fazem confusão e essa confusão muda a história. O versículo diz o seguinte, prestem atenção: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Prestem atenção, e muita atenção, em algumas observações que iremos fazer. Primeira observação: Jesus o Cristo e os outros dois que foram crucificados, Dimas e Cefas, foram crucificados na véspera da Páscoa, ou no dia da preparação da Páscoa, 14 de Nisan. Como no dia 15 de Nisan era sábado cerimonial, os corpos não podiam ficar ali pendurados. Então, a ordem foi que quebrassem as pernas dos dois que foram crucificados ao lado de Jesus, para que morressem logo. De Jesus o Cristo não quebraram nada, porque devido ao seu grande sofrimento, morreu antes dos outros dois, às 3 horas da tarde. Segundo, o sábado aqui mencionado é o sábado cerimonial de 15 de Nisan, festa dos pães asmos. Muitos cristãos, para defender a morte de Jesus o Cristo na sexta-feira, dizem que coincidiu o sábado cerimonial de 15 de Nisan com o sábado semanal. E é por isso que os tradutores colocaram entre aspas, entre parênteses, a expressão, pois era grande o dia de sábado. Terceira observação, não é verdade o que dizem. Não é verdade o que dizem. Estão redondamente enganados. O dia 15 de Nisan, sábado cerimonial, caiu. O dia 15 de Nisan, sábado cerimonial, no ano 30, caiu numa quinta-feira. O dia 15 de Nisan, sábado cerimonial, no ano 30, caiu numa quinta-feira. Aqui, quando se fala de o grande dia do sábado, que está entre parênteses, olha na sua Bíblia, está se referindo indubitavelmente
ao sábado cerimonial de 15 de Nisan, primeiro dia da festa dos pães ázimos, e ao sábado cerimonial seguinte de 21 de Nisan, último dia da festa dos pães ázimos, que durava 7 dias, conforme lemos no início desse estudo. Leio novamente o que lemos no início. Portanto, Jesus o Cristo morreu no ano 30. No ano 30. Nós temos um maravilhoso estudo em nosso canal com o título de O Dia, Mês e Ano que Jesus o Cristo nasceu, que fala em que ano Jesus foi batizado, em que ano Jesus morreu e quando começou o seu ministério. No estudo das 70 semanas, fizemos um cálculo também. Procurem. É importante conhecer a verdade. Não se deixar levar por mentiras. Procurem nosso canal. Portanto, como já dissemos, Jesus o Cristo morreu no ano 30, no dia 14 de Nisan, que caiu numa quarta-feira, e no primeiro mês do calendário judaico, ou bíblico, chamado Nisan, que corresponde a março, abril. Meus queridos irmãos e amigos, não esqueçamos que um dia, segundo o calendário judaico ou bíblico, é de um pôr do sol a outro pôr do sol. A noite vem primeiro que o dia. É como está lá em Gênesis. E foi a tarde que corresponde à noite, e amanhã o primeiro dia. E foi a tarde que corresponde à noite, e amanhã o segundo dia. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, Jesus o Cristo realizou a Santa Ceia na noite de 14 de Nisan, quarta-feira, não é quinta-feira, como diz a tradição. E terminando a Santa Ceia, cantaram um hino e foram para o Horto das Oliveiras. Lá no Horto das Oliveiras, na noite de 14 de Nisan, quarta-feira, foi preso e levado para Jerusalém. Os discípulos fugiram de medo e foram seguindo os guardas de longe. Foi nessa noite que Pedro negou a Jesus e que Jesus foi zombado, chicoteado e escarnecido. Logo que amanheceu, agora já estamos da manhã de 14 de Nisan, quarta-feira, levaram Jesus para o Sinédrio, sendo recebido por Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote. Do Sinédrio, Jesus o Cristo foi levado para o pretório, residência oficial do governo romano Pôncio Pilatos. No Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 28, diz que Jesus o Cristo chegou bem cedo ao pretório e os judeus não quiseram entrar no pretório para não se contaminarem, porque era residência do governo romano e logo mais iriam participar da Páscoa. Do pretório, Jesus foi levado ao Gólgota, chegando às 9 horas da manhã lá no Gólgota. Às 3 horas da tarde, hora nona, morreu. Logo que Jesus o Cristo morreu, José de Arimateia, rico comerciante ali da região, procurou correndo Pilatos e pediu o corpo de Jesus o Cristo. Pilatos consentiu. Então ele retornou rapidamente, correndo ao Gólgota, porque a hora estava avançada, tirou o corpo de Jesus da cruz e o envolveu num fino lençol com mirra e aloés. Leiam, por gentileza, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, do versículo 57 ao versículo 59. Portanto, Jesus o Cristo foi sepultado no dia 14 de Nisan, dia da preparação da Páscoa, quase se findando o dia. Jesus o Cristo foi sepultado no dia 14 de Nisan, dia da preparação da Páscoa, véspera da Páscoa, quase se findando o dia. Sendo assim, Jesus o Cristo passou
a noite é primeiro que o dia, a noite e o dia de 16 de Nisan. Aliás, a noite e o dia de 15 de Nisan. Jesus o Cristo passou a noite é primeiro que o dia, a noite é o dia de 16 de Nisan, sexta-feira. Entendeu? Entenderam? Jesus o Cristo passou a noite é primeiro que o dia, de 17 de Nisan, sábado, ressuscitando sábado à tardezinha. Quando terminou o sábado semanal, as mulheres foram ao sepulcro e Jesus o Cristo não estava mais. Entenderam, queridos irmãos e amigos? Jesus o Cristo passou a noite é primeiro que o dia, a noite é o dia de 15 de Nisan, quinta-feira. Jesus o Cristo passou a noite é primeiro que o dia, a noite é o dia de 16 de Nisan, sexta-feira. Jesus o Cristo passou a noite é primeiro que o dia, é o dia de 17 de Nisan, sábado, ressuscitando sábado à tardezinha. Quando terminou o sábado semanal, as mulheres foram ao sepulcro e Jesus o Cristo não estava mais. Meus queridos irmãos e amigos, acabou a mentira, a verdade veio à tona. O dia, mês e ano que Jesus o Cristo nasceu está aqui demonstrado. Aceita quem quiser, essa é a verdade. Não se deixa levar mais pela mentira. Sejam inteligentes. Nós mostramos os vários versículos distorcidos que talvez tenham distorcido propositalmente para esconder a verdade. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.